Agora, vamos definir nosso responsável para isso. Então, assíncrono, primeira coisa que vai conseguir. Então, peça o lugar de todo cliente. Então, ordem para o lugar de todo. E então, vamos injetar nosso serviço de ordem nele. Pedido de serviço. E também precisamos do ID de usuário. Então, para obter o ID de usuário, precisamos do princípio de reivindicações, que será injetado não apenas por internet. Vamos dizer o princípio das reivindicações, usando o princípio da reivindicação de garantia de segurança. Vai dizer, digamos, use o princípio. Está bem. Agora podemos definir nossa coisa, e nossa coisa vai ser. A. Espere. Pedido de serviço dotado. Coloque a ordem de forma assíncrona. Aqui precisamos de detalhes que temos. Então precisamos do ID do cliente. Isso precisamos entender desse princípio. Ok. Aqui vamos dizer ponto principal. Podemos dizer para encontrar o primeiro valor e precisamos fornecer tipos de reivindicação. O tipo de reivindicação será tipo de reivindicação e identificador de nome ponto. Então, essa coisa vamos usar nos três. Então, é melhor extrair isso como um método separado ou talvez um método de extensão no princípio de reivindicações. Ok. Então, depende de você como vai usá-lo. Para mim, vamos ter um método estático aqui. Então, string estática privada recebe o ID de usuário e... Ou talvez possamos fazer isso diretamente aqui. Então, como método de extensão, esse ID de usuário vai dizer isso. Princípio das reivindicações. A partir daqui, poderíamos dizer diretamente ponto principal ou essa coisa. Na verdade, seja lá o que tivermos aqui. Ok. Qual é o problema aqui? Princípio principal. Primeiro é isso, depois ele pode devolver null. Então podemos fazer assim. Embora saibamos que, se isso for nulo, o usuário não está logado, mas não deveria aparecer aqui. Deve falhar. A partir do nosso adicionar autorização, adicionar autenticação e usar autorização, use a autenticação a partir desse ponto deve falhar. Então não deveríamos ter isso. Coisa. Está bem. Aqui podemos simplesmente dizer princípio. Então, o ponto é o certo. Está bem. A gente devia ter isso. Qual é o problema aqui? Não é possível converter do sistema para a string guide para guide corretamente. Então precisamos converter isso para guide, para que possamos diga create parts e podemos adicionar assim. Porque sabemos que estamos usando isso assim, então podemos ter só aqui. Então vamos dizer que bom empurrão para cachorro e depois isso. Faça isso e pegue o ID do usuário. E aqui vamos dizer para obter o ID de usuário. E agora isso está no formato guide. Então, nosso grupo de usuários está pronto para fazer o pedido. Primeiro vamos usar isso e depois vamos passar para as próximas partes. Está bem. Então, agora, do ponto de vista da API, está feito. Faça o pedido feito. O endpoint da API está pronto. O serviço está feito. Agora vamos voltar para nossa MAUI. Então, em MAUI, a primeira coisa que precisamos é conectar a essa API. No app MAUI, temos a API Out e a API WCCreon. Nesta pasta de serviços apenas, vamos criar mais uma. A interface vai chamar a API do usuário. Ok, vamos chamar de API de usuário ou talvez eu faça um pedido de API. Sim, eu peço API. Isso faz mais sentido. E o nome não tem extensão. Precisamos de um ponto de extensão CS. Certo. Então, interface pública e ordena a API. Nessa primeira coisa, teremos nosso ponto final de ordem de lugar.
Então vamos verificar qual é a assinatura disso. Vamos falar sobre o resultado de to e essa coisa. Mas não precisamos desse ID de cliente assim. Não vamos passar por aqui. Isso vai ser pós-endpoint. E então definir a URL, que será /API, user/order ou não user. Deveria ser apenas order, certo? Como esses estão relacionados à ordem, vamos para endpoint e, em vez de user group, vamos dizer order group, order group. E vamos dizer API e order. Certo, API e ordens. Guarde tudo. Agora precisamos registrar essa API e order em nosso programa MAUI para nosso cliente rápido. Então temos esse método configure rapid e aqui temos essas duas linhas. Simplesmente copiamos um desses serviços, addrefit cliente, e usaremos a API do eOrder com a mesma configuração de referência, o mesmo status deve ser cliente. Agora vamos ter um problema. E esse problema será que esses dois eram pontos finais anônimos. Esses dois não exigiam autorização de autenticação, mas essa API de ordem. Essa API e ordem requer autorização. Então, isso vai falhar porque precisamos fornecer o token JWT no cabeçalho para essa solicitação. Mas se verificarmos, não temos controle sobre isso. Isso é um conserto de automóveis, certo? Estamos apenas definindo isso, nada mais. Então, como adicionar o cabeçalho do token JWT e envolvê-lo para essas chamadas HTTP API? Para isso, já tenho um vídeo dedicado no meu canal no qual mostrei como implementar tudo relacionado a Refit com isso, o gerenciamento de tokens JWT e todas as outras coisas. Então, eu recomendaria que vocês assistissem a esse vídeo. Vou colocar o link na descrição. Então, por favor, confira isso. E nisso, vamos implementar isso. Então, para implementar isso, a primeira coisa que precisamos dizer para reajustar meu programa. Quando temos essas configurações rápidas. Temos essas configurações rápidas aqui. Aqui podemos pegar outra propriedade é algo como authorization e adder value getter. Esta é uma propriedade que vamos usar. Qual é o problema? Inicialização inválida, se você fizer isso. Então, esse getter de valor de cabeçalho de autorização é um delegado fun que recebe a mensagem de requisição HTTP, token de cancelamento nos parâmetros e retorna a tarefa de uma string. E essa string deve ser o cabeçalho de autorização, o que significa que o token deve ser este. Então, vamos usar este. Então, vamos usar isso. Então, vamos para o programa da boca. No nosso caso, não precisamos desses dois tokens de cancelamento de mensagens de solicitação de HDV. Não precisamos dos dois. Vamos simplesmente descartar esses. Então, sublinhar sublinhado. Agora deve voltar. E deveria devolver token. Devolver JWT. No momento, não temos isso. Então, vamos dizer ponto de tarefa a partir do resultado. E podemos colocar. Agora é só devolver string VT. Então agora isso vai tentar obter o valor do cabeçalho autorizado. Então ele tentará obter esse valor de cabeçalho de autorização daqui. Mas quando ele vai usar isso, precisamos informar. Então vamos para a API de I. E nesse nível de interface, podemos definir cabeçalhos. Portanto, você deve usar cabeçalhos para todos os endpoints que estamos definindo dentro dessa interface. Então, aqui vamos dizer autorização, dois pontos e portador.